certo, os irmãos e todos nós já vivemos aqueles momentos na nossa vida que nós consideramos momentos altos, momentos bons, e recordamos com grande saudade, às vezes, esses mesmos momentos. Ou então, quando estamos a viver esses momentos altos, esses momentos muito bons, até nem queremos que eles terminem, nem queremos que eles acabem. Isso é muito normal, não é? Nós queremos perpetuar, queremos preservar aquele tempo. Foi bom, que bom, não é? A lua de mel, não é? Ai, quem me dera poder viver sempre em lua de mel, não é? Ou então outros momentos assim que nós recordamos que eram tão deliciosos na nossa vida que nós queremos que eles fiquem sempre na nossa memória e, se possível, até vivê-los sempre. Aliás, na vida espiritual isso também acontece e nós temos alguns exemplos até na própria Bíblia. Não vou falar de muitos, mas, por exemplo, recordo quando o Senhor Jesus levou 3 dos seus discípulos a um monte e, na presença deles, se transfigurou, mostrou o seu corpo refulgente, cheio de glória, e levou até que Pedro dissesse: vamos fazer aqui 3 tendas, não é? Vamos ficar aqui, vamos permanecer aqui no Monte da Transfiguração. E às vezes nós queremos que esses momentos sejam muito bons. Às vezes é necessário pensar que nem sempre, ou melhor, que a vida não é só isso. A vida não é só picos altos, não é? Momentos altos. A realidade é que nós temos esses momentos, mas depois também temos outros momentos que temos que baixar à terra, não é? Temos que descer um pouco e viver a realidade deste mundo que não é nada bom. Aquelas pessoas que pensam que o mundo é bom, que o mundo vai para melhor, estão muito iludidas. A Bíblia diz exatamente o contrário. O mundo irá para pior. O homem que confia no homem pensa que pela ciência, pela evolução das coisas, da tecnologia, tudo será mais fácil. Mas nós sabemos que há um problema no mundo, que é a natureza humana. E a natureza humana é pecaminosa. E porque a natureza humana é pecaminosa, nós estaremos sempre a estragar tudo. Se não pensem só um pouco. Há muitos anos atrás, nós sabíamos que, por exemplo, as mulheres, elas iam lavar a roupa ao rio, elas cuidavam dos filhos, ainda amassavam a farinha para fazer pão, e ainda tinham tempo para bordar, ainda tinham tempo para costurar as meias, não é? Para cozer as meias que estavam rotas, mas depois inventou-se a máquina de lavar louça, a máquina de lavar roupa, e uma série de outras coisas, as bimbis, e seria para facilitar, já teriam mais tempo, uma vida melhor, mais descansada. O que é que acontece? Às vezes nem têm tempo para carregar no botão da máquina de lavar. E eu dei o exemplo das mulheres, que entretanto mudou, tudo mudou. Mas os homens a mesma coisa. Iam trabalhar, iam a pé, vinham a pé, passavam o dia no trabalho, ainda tinham tempo para chegar a casa, cavar a sua própria horta. Agora vão de carro, correm de um lado para o outro e já não têm tempo nem sequer para ter um momento de oração. Então nós muitas vezes pensamos que a tecnologia, que o mundo, tudo aquilo que nos vai oferecer, vai melhorar a nossa qualidade de vida, mas só está a complicar. Porque nós, por causa da nossa natureza, estamos sempre a inventar coisas e mais coisas que nos deixam em pressão, em stress, complicando cada vez mais a nossa própria vida. Então, às vezes é bom a gente pensar que há momentos altos, há momentos bons, mas a realidade é que nós também temos muitos momentos em que temos que lutar, em que temos que enfrentar as dificuldades, porque as dificuldades fazem parte do nosso dia-a-dia. Na sequência das mensagens que tenho trazido aos irmãos, hoje gostaria de pensar um pouco sobre isto. Tenho falado no livro de João sobre alguns milagres de Jesus. E eu hoje gostaria de abordar um outro milagre, um outro sinal, uma outra maravilha que Jesus fez,
que está no Evangelho de João, no capítulo 6 e no versículo 16. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 16, que diz assim: E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram, porém ele lhes disse, sou eu, não temais. Então eles, de bom momento, receberam no barco, e logo o barco chegou à terra, para onde iam. E podíamos dizer, e logo o barco chegou a bom porto. Irmãos, este episódio que está aqui relatado de uma forma muito resumida no Evangelho de João, ele é também relatado no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos. Por isso eu irei fazer algumas referências ao Evangelho de Marcos também, enquanto estiver aqui a falar sobre aquilo que aconteceu. Mas gostaria de chamar a vossa atenção para o que é que tinha acontecido antes. E se recordam, o que tinha acontecido antes, e que aqui já falámos, é que os discípulos tinham participado de um grande milagre que Jesus tinha feito, alimentado uma multidão apenas com 5 pães e 2 peixinhos. Todas as pessoas que assistiram a esse milagre ficaram tão entusiasmadas com aquilo que estava a acontecer, que diz o versículo anterior àquele que lemos, o versículo 15, que Jesus se retirou porque sabia que eles estavam com a intenção de o buscar para o aclamarem como rei. Para o aclamarem como rei. No entanto, Jesus afastou-se. Toda a gente estava muito empolgada. Agora os irmãos imaginem como é que estariam os discípulos. Eles participaram. Este foi um momento alto. Foi um momento que eles estavam a ver que realmente este homem que nós conhecemos e que temos orgulho de andar com ele é extraordinário. Então era necessário descer à terra. Era necessário descer um pouco. E é por isso que eu chamo a vossa atenção para o versículo 16 que lemos. Diz lá, e desceram para o mar. Desceram. Eles estavam lá em cima, lá no monte, na colina. Agora, desceram. Se formos ao Evangelho de Marcos, no capítulo 6, no versículo 45, em Marcos 6,45, nós encontramos uma expressão que é o relato deste mesmo acontecimento, mas muito interessante. É que diz em Marcos 6,45, que foi Jesus que os obrigou a ir para o barco. Se os irmãos lerem, dizem, e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante, para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Então, reparem, Jesus obrigou-os a entrar no barco e a passar adiante. Às vezes é necessário, e é o próprio Senhor Jesus que nos empurra, é o próprio Deus que nos empurra para a realidade. Da mesma maneira como ele disse a Pedro, temos que ir embora, não ficamos cá no Monte da Transfiguração, também aqui ele mandou os seus discípulos. Eles tinham que descer. A nossa tendência é de ficar agarrados a momentos altos, momentos bons. Mas o que é que isso vai acontecer? Muitas vezes isso vai nos paralisar, vai nos deixar ficar ali e não vamos viver o que Deus tem para nós. Há muitas experiências para viver, há muitas coisas para aprender,
Há mais coisas para conhecer acerca do poder de Deus e nós não podemos ficar naquele momento, porque há outros momentos para viver. E por vezes é necessário descer, é necessário vir cá mais abaixo à realidade para podermos então passar adiante, ou seja, para podermos continuar. O Senhor Jesus diz lá em Marcos que os obrigou a entrar no barco para passar adiante, para ir para a frente, para continuar. Já tenho contado aqui uma história que há muito tempo eu li de um aprendiz da arte da pintura. O seu mestre, ele era um discípulo de um grande mestre, e quando estava a aprender todas as técnicas, o primeiro quadro que ele pintou estava realmente muito bonito. E lá na escola, o quadro estava numa parede e ele todos os dias ficava lá e olhava e contemplava, dizia: linda obra que eu fiz, está mesmo bonita. O mestre passava por ele e dizia: foi muito bom, está muito, muito, muito bonito. E ele ficava ali, todos os dias ele ficava ali a contemplar aquilo que tinha feito. Um dia ele chegou e ficou muito triste e muito desiludido, porque o quadro que ele tinha pintado estava todo borrado, todo pintado, todo estragado. E ele ficou: a minha obra de arte agora está estragada. E ficou tão triste que foi queixar-se ao seu mestre. E o mestre disse àquele discípulo: eu sei, fui eu que fiz aquilo. O quê? O primeiro quadro tão bonito, tão perfeito que eu fiz, o mestre foi estragá-lo. Fui, porque tu passavas muito tempo a olhar e há muito talento que tu tens para fazer muitos mais quadros e não estavas a fazer nada, estavas só a olhar para aquele. E às vezes na nossa vida nós ficamos agarrados a momentos altos, a momentos bons e não fazemos mais nada, não adiantamos mais. Em tempos eu louvava, em tempos eu servia, em tempos eu fazia e agora não faz nada. Porquê? Porque ficou à espera que vivesse novamente aqueles tempos? Não se repetem. É importante hoje caminhar e seguir em frente. E às vezes é o Senhor que nos faz descer. Às vezes é o Senhor que nos faz ser quase nada para podermos começar de novo e fazer coisas novas com Ele, para a sua glória e para a sua honra. Então, eles tiveram que descer. E Marcos diz que foi o Senhor Jesus que os obrigou. Porquê que Jesus quis que eles se fossem embora e não ficassem ali naquele tempo, naquele lugar? Bom, provavelmente o Senhor Jesus sabia e conhecia, provavelmente não, certamente, o Senhor Jesus conhecia o coração daqueles seus discípulos. E ele sabia o que é que estava a acontecer. E se nós formos a Marcos, nós vamos encontrar mais algumas pistas daquilo que estava a acontecer. Em Marcos, no capítulo 6, novamente, no versículo 52, Marcos 6, 52, diz lá que os discípulos não tinham compreendido o milagre dos pães. O seu coração estava endurecido. O seu coração... Olha, eles assistiram, eles participaram no milagre que Jesus tinha feito antes, mas eles não entenderam. Eles não entenderam. E não entenderam porquê, o que é que estava a acontecer com os discípulos. Eles entenderam o milagre, sim. Eles viram que foi Jesus, sim. Mas provavelmente também os discípulos estavam a ser influenciados pela onda, por aquela multidão toda, com o mesmo pensamento. Era talvez natural que os discípulos também tivessem a pensar: aqui está o rei, ele vai ser rei. Quem sabe se eles não estavam a pensar: e nós, os seus ministros, no seu governo? O seu coração estava duro, eles ainda não estavam a entender todas as coisas. Então, para que não fossem influenciados pelo entusiasmo de toda aquela multidão, para que pudessem voltar à realidade e perceber o que Jesus tinha para fazer e o que Jesus ia fazer, eles tiveram que se ir embora. Por isso Jesus os obrigou a descer e a ir embora. Irmãos,
é muito verdade na nossa vida também, que nós, às vezes, precisamos de descer e de baixar. Para onde é que Jesus os estava a enviar? Se nós pensarmos bem, Jesus estava a enviá-los não apenas para o barco. Jesus sabia o que é que ia acontecer. Jesus não foi com eles. Ficou. Jesus estava a mandá-los para o meio de uma tempestade, porque essa tempestade levantou-se quando eles estavam já no meio do mar. O mar da Galileia era um lago grande, não é? E quando eles já tinham caminhado cerca de 6 quilómetros, caminhado, quer dizer, navegado, água adentro, um vento forte, as águas agitadas e eles cheios de medo. Está descrito também em Marcos esta tempestade. Por que é que Jesus os mandou, sabendo que eles iriam passar por uma grande provação, sabendo que eles iriam passar por um grande problema? Porque eles precisavam de aprender de Jesus. Eles precisavam de aprender a conhecer melhor Jesus e o que Jesus vinha a fazer. E como Jesus era poderoso. Porque o seu coração estava ainda endurecido e eles ainda não estavam a entender todas as coisas. Eles estavam na presença não do rei que eles queriam que fosse governante na Palestina, sobre o reino de Israel, mas sim do Deus que estava com eles para lhes trazer algo muito mais importante, que era a vida eterna e o reino dos céus. Às vezes, meus irmãos, nós precisamos, para conhecer bem o poder de Deus, para conhecer bem quem é o nosso Deus, quem é o Senhor Jesus que nós dizemos que é o nosso Senhor, mas que muitas vezes não é Senhor. Muitas vezes queremos que Ele seja nosso servo. Muitas vezes queremos que seja Ele a dar-nos tudo o que a gente precisa e nunca nós a dar-nos a Ele honra, glória e serviço também. E às vezes é necessário passar por tribulações, por angústias, por tempestades, por medos, por ansiedades, para que nessas alturas nós possamos gritar: Senhor, salva-me, e perceber quem realmente é o Senhor. Momentos altos são bons, mas nós temos que aprender a dar graças a Deus pelos momentos baixos, porque eles também são bons. E às vezes, mesmo para aprendermos, é o Senhor que nos coloca lá. Quantas e quantas vezes nós dizemos: Senhor, mas porquê é que eu estou a passar isto? Mas reparem que Jesus não estava distraído. Voltando a Marcos, no capítulo 6, quando aquela tempestade se levantou, diz o versículo 48, aliás, vamos começar no 47, Marcos 6, 47, e sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra, ele, Jesus, porque Jesus tinha-se retirado para ir orar, e ele sozinho em terra. E diz o versículo 48, e vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Ou seja, Jesus estava a ver. Jesus estava a ver. Jesus nunca tirou os seus olhos daquilo que estava a acontecer com os seus discípulos. Eles entraram para o barco, iniciaram uma travessia. O mar ficou revolto e estavam numa grande prova, numa grande tribulação. Uma provação que iria mostrar a cada um deles quem eles eram. Porque talvez eles pensassem que já eram grande coisa, mas ali iriam perceber que não eram nada. Jesus não estava presente, mas estava a ver. Estava vendo tudo o que se passava. Não houve abandono da parte de Deus. Não, ele estava a ver. Ele estava a ver a luta, a fadiga, o medo,
tudo o que se estava a passar, Ele estava a ver. E isto deve nos lembrar, meus irmãos, que quando nós estamos a passar por provas, quando nós estamos a passar por tribulações, quando nós estamos a passar por dificuldades, e que às vezes dizemos, mas onde é que está Deus? Às vezes dizemos, mas será que Deus está a ver o que eu estou a passar? Mas será que Deus está a dormir? Ou será que... às vezes até, será que Deus existe? Não nos esqueçamos nunca que Ele nunca tira os olhos de nós. É verdade que a luta cansa-nos, fadiga-nos. A fadiga leva-nos muitas vezes até à falta de discernimento. Não pensamos já bem. Essa falta de discernimento, essa incapacidade às vezes quase de pensar e de perceber as coisas, muitas vezes leva-nos a ter medo, ansiedade e quase à depressão. E às vezes nessas situações nós cometemos loucuras e dizemos loucuras, asneiras. Os próprios discípulos o fizeram. Se os irmãos forem mais uma vez a Marcos, vão ver que quando eles viram que Jesus estava a aproximar, o que é que eles disseram? Gritaram, é um fantasma. Já estavam a ver fantasmas. Ora, os fantasmas não existem, só na cabeça deles. E muitas vezes as pessoas agarradas a superstições e a coisas que viveram antes de conhecer a Cristo, nos momentos difíceis, acabam por dizer também estas coisas. É um fantasma, é isto, é aquilo. Porque duvidavam que Jesus estivesse presente, que estivesse com eles, que estivesse a vê-los. Jesus está sempre presente. E é aí que eles ouvem a voz de Jesus. Sou eu, não temas. Voltando nós então ao capítulo de João, versículo 20 do capítulo 6. Disse-lhes então Jesus, sou eu, não temas. É precisamente quando nós estamos nas dificuldades, na tempestade, que o Senhor Jesus diz, eu estou aqui, eu estou presente, eu estou contigo, não tenhas medo. Não tenhas medo. Este milagre que Jesus faz não é um milagre tanto para nós. Nós ficamos a pensar, então mas que milagre é que Ele operou? Ele quer operar um milagre no coração de Jesus, dos seus discípulos, na nossa vida. O melhor milagre que Jesus opera é a transformação da nossa vida. É ser capaz, e só Ele pode fazer isso, de transformar um coração ansioso, medroso, num coração que tem paz, serenidade, numa vida revolta, presa a superstições, numa vida que confia e tem fé nele. Esse é o grande milagre. Numa mente mudada, que busca ou que buscava as coisas de Deus apenas para conseguir coisas materiais e terrenas, para buscar o reino dos céus e a glória de Deus. Ele manifestou que podia fazer tudo isso, dizendo, eu estou aqui, não tenham medo. Jesus entrou com eles no barco. Como é que ele chegou lá? Andando sobre as águas. O que é que isso quer dizer? Quer dizer algo que eles ainda não tinham entendido. Mais do que o milagre, Ele está a mostrar que Ele é Deus. Ele tem poder sobre a própria natureza. Ele é capaz de contrariar as leis da natureza, as leis da física. O que é que acontece se alguém andar sobre a água? Vai abaixo, vai ao fundo, não é? Se tiver uma prancha, mas é a prancha que não vai. As leis da física, as leis da natureza dizem que o nosso peso vai ao fundo. Ele contrariou, porque foi Ele que fez as leis da física, foi Ele que fez as leis da natureza. Então o que Ele está a dizer, eu criei e eu tenho poder para contrariar, se eu quiser, as leis que eu coloquei para todos. Esse é o grande milagre, é Ele mostrar que Ele é Deus. E o grande milagre que Ele quer fazer no coração é precisamente levar-nos a reconhecê-lo como Deus, como Senhor. Como aquele que é único e não há outro. A paz veio. E diz o texto aqui em João que o barco chegou à terra para onde iam.
Ou seja, o barco chegou a bom porto. Se na nossa vida nós queremos que o nosso barco chegue a bom porto, se na nossa vida nós queremos que o nosso barco chegue ao lugar certo de tranquilidade e de paz, nós precisamos que Jesus esteja connosco no barco. Há um corinho muito antigo que diz: com Cristo no barco tudo vai muito bem. E nós precisamos de tê-lo connosco. Não importa a situação. Às vezes ficamos muito preocupados, mas porquê é que Deus me colocou nesta situação? Ou porquê é que Deus permite esta situação? Ele é soberano. Ele é soberano. Ele conhece as razões. A nós cabe-nos confiar nele e depender dele. Porque ele não está a dormir. Ele não está desatento. Ele não está esquecido. Ele tem um propósito em todas as coisas. Em Romanos 8:28, nós podemos ver o apóstolo Paulo a dizer que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Se nós amamos a Deus, se nós somos seus filhos, nós podemos ter a certeza que, seja no momento alto, seja no momento baixo, seja na luta, seja na tribulação, o Senhor tem um propósito bom para a nossa vida. Aqueles momentos podem ser maus, mas no final das contas, nós vamos chegar a bom porto, porque é Ele que está a trabalhar nas nossas vidas. É por isso mesmo que nós devemos ter no nosso coração aquilo que o profeta Abacuque dizia quando tudo estava mal à sua volta. E vendo o poder de Deus, vendo o propósito de Deus, ele termina o livro de Abacuque no capítulo 3 com estas palavras que estão no versículo 16. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ou seja, não há azeitonas, não há azeite, não há nada. Os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força. Irmãos, que seja esta a nossa fé. No meio do temporal, no meio da tempestade, no meio da angústia, haja o que houver, confiemos neste Deus, que tudo pode, que tudo controla e que, acima de tudo, nos ama com um amor que não pode ser jamais calculado. Que o Senhor vos abençoe. Amém.